Boa noite, irmãos. O Senhor está neste lugar, amém? Eu não sei se os irmãos conhecem essa canção, mas quem conhece, abre a boca, adore ao Senhor, Ele está aqui. E Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Se nós saímos da nossa casa hoje, deixamos tantas coisas lá, vamos aproveitar esse tempo que nós temos para adorar a Deus, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no seu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença,
nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Nós cremos em Ti, Jesus. Pedimos, Pai, que nesta noite toda a culpa, toda a enfermidade, Senhor, todo sentimento que não vem de Ti caia por terra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O nosso prazer deve ser estar sempre nos caminhos do Senhor, amém? Mesmo quando a luta vier contra nós, que nós possamos permanecer firmes com o Senhor, nos caminhos dEle, nos átrios dEle, amém, igreja? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, Ele está aqui. Amém. Alô, sou. Boa noite, irmãos. A paz, amém? Vocês estão bem? Amém. Vou falar sobre os dízimos e as ofertas. Eu vou ler em Lucas 16:10, que diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Quando o Senhor fala isso para nós, Ele não se refere só à questão da nossa vida financeira, mas em todas as áreas das nossas vidas. Se nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, né, que ao nosso ver talvez seja pequeno, como que nós queremos e almejamos ter mais do Senhor, né? Talvez podemos morar numa casa que tenha um cômodo. Se nós não cuidarmos deste cômodo sequer que nós moramos, bem, com amor, zelando, como é que nós poderemos cuidar de uma casa que terá 4 cômodos, né? E assim é em todas as áreas da nossa vida. Se nós não cuidamos bem do nosso trabalho que o Senhor nos entregou, como é que nós seremos em um trabalho melhor que o Senhor nos entregue, que o Senhor possa ser que Ele nos entregue, né? Então, em todas as áreas das nossas vidas em que nós temos, seja ela talvez o pequeno para você, pode ser muito, né? O muito que o seu amigo do lado gostaria de ter, né? Então, por mais que seja pequeno ao seu ver, por mais que seja pouco aos seus olhos, cuide desse pouco que o Senhor te deu. Cuide desse algo pequeno que aos seus olhos o Senhor te deu. Porque a partir do momento em que nós for fiel naquele pouco, né, que o Senhor nos deu, mais Ele nos entregará, né? Isso quer dizer que nós seremos capazes de cuidar do a mais que o Senhor nos entregar, seja em qualquer área que for, né? Talvez hoje nós não tenhamos um salário que nós gostaríamos de ter. Estamos sendo fiel naquela quantia que nós recebemos mensalmente pelo fruto do nosso trabalho. Temos sido fiel no que nós temos recebido? Então, em nome de Jesus, vamos cuidar bem daquilo que o Senhor nos entregou, né? Mesmo que aos nossos olhos seja pouco, seja pequeno, mas é o que o Senhor nos deu, é o que o Senhor nos entregou, né? Então vamos cuidar para que o Senhor possa, no mais o Senhor possa dar para as nossas vidas, amém? Que sejamos capazes, né, de cuidar daquilo que o Senhor nos deu hoje, naquele pouco, aos nossos olhos, para que assim o Senhor venha fazer infinitamente mais nas nossas vidas em todas as áreas, amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, queremos te agradecer por este tempo, queremos te agradecer por mais este momento, por essa 5ª semana que aqui nós chegamos, Pai. Em o nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor, para conduzir, Senhor. Jesus, para cuidar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, Senhor Jesus, nos dá sabedoria, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, se nós temos reclamado, se nós temos murmurado, Senhor Jesus, com tudo aquilo, Jesus, que nós temos vivido, com tudo aquilo que tem sido entregue, Senhor Jesus, nas nossas mãos, Pai, que era para nós cuidarmos com amor, com zelo, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, que a nossa fala venha a ser mudada, Senhor Jesus, que as nossas atitudes venham a ser mudadas e que nós venhamos, Senhor Jesus, cuidar tudo, Senhor, com amor, com zelo, para que no mais o Senhor possa nos entregar, Senhor Jesus, e da mesma forma nós sermos fiel, Senhor,
Nós sermos cuidadosos, zelosos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor ainda tem a nos entregar. Senhor, nos ensina, Senhor, a cuidar de tudo aquilo que nós temos hoje, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, com sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai, a cuidar, Senhor Jesus, da nossa casa, da nossa família, do trabalho ao qual o Senhor nos deu, Senhor, em o nome de Jesus, dos nossos filhos, Senhor Jesus. Dá, Senhor Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, sabedoria para nós sabermos administrar tudo isso, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos fiquem à vontade para ofertar. Temos os QR Codes, amém? E nós vamos para o testemunho. Então, agora acho que vamos lá, né? Então, vamos lá. Eu sou uma filha amada de Deus, em lutas e vitórias contra a orfandade, a rejeição, a ansiedade, a codependência. Eu sou a Simone. Eu nasci em uma família extremamente católica. Católica do tipo que tem uma mini igreja dentro de casa. Quando eu tinha 6 anos, eu fui estudar e morar com meus avós maternos. Meus pais moravam em uma cidade com poucos recursos, então eu morei fora por 1 ano. Na casa deles, isto é, dos meus avós, é que havia essa capela. Tinha um altar, as imagens, tinha os bancos e local para se ajoelhar. E até a água benta. Nas datas especiais, o padre vinha ministrar para nós. Assim, eu cresci com uma forte convicção da presença e da fé em Deus. Aos 8 anos, nós fomos morar em Curitiba. Mesmo na adolescência e juventude, sempre ia à missa e procurava cumprir todas as obrigações e regras da minha igreja. Quando eu me casei, o meu marido e toda a sua família também era muito católica. Logo depois de me casar, de uma forma inexplicável, comecei a sentir um vazio, uma tristeza e um anseio por Deus muito forte. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, porque eu sempre fazia as minhas orações e nada havia mudado. Eu gostava muito de assistir filmes cristãos, e num deles eu descobri que Deus, a quem eu buscava tão ardentemente, falava com Moisés face a face. Eu fiquei extasiada. Se ele falava com uma pessoa, talvez falasse comigo também. A partir deste momento, eu passei a perseguir Deus, pois desejava ouvi-lo falar comigo. Minha busca foi em vão, pois por mais que eu perguntasse aos padres e às pessoas que eu julgava mais santas do que eu, ninguém me explicava a palavra de Deus. E eu, quando tentava ler a Bíblia, não entendia nada. Eu sabia que havia mais de Deus a ser desfrutado, só não sabia onde encontrar. Foi neste tempo que, conversando com uma amiga, ela respondeu várias das minhas dúvidas, me explicando que aprendia tudo com o seu pastor, que ensinava a todos nos cultos aos domingos. Mais uma vez, a esperança se acendeu em mim. Assim começou a minha caminhada com Deus. Fui ao culto na igreja dela e descobri que aquilo com que eu sonhava realmente existia. Um lugar onde eu podia louvar e cantar a Deus com toda alegria e liberdade, e ainda por cima ouvir explicações sobre a palavra. Foi algo muito especial, pois de alguma forma eu sonhava com um lugar e um tipo de adoração a Deus que eu nunca tinha visto, nem conhecia, mas eu sabia que existia. Nunca mais abandonei a minha fé e a nova igreja. Finalmente tinha encontrado o caminho, Cristo, e resolvi segui-lo a todo custo. Aí também começaram os meus problemas. Toda a minha família e a de meu marido não aceitaram a minha decisão. Foi um tempo difícil. Sofria com a incompreensão e a desaprovação de todos. Permaneci firme. Não discutia nem enfrentava as pessoas, apenas confiava em Deus. Meu marido não me acompanhava aos cultos e, de início, desaprovava abertamente as minhas escolhas. Mas, com o tempo, e dependendo de muita oração,
as coisas meio que se acalmaram. Costumava frequentar um culto de mulheres à tarde, e um dia eu ouvi o testemunho de uma senhora que havia orado 38 anos pela conversão do seu marido. Naquele dia eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero esperar tudo isso. Em 2002, nós nos mudamos para Cascavel e eu fui membro de uma igreja local por mais de 15 anos. Nossa rotina aos domingos era esta: eu saía para o culto e meu marido para a missa. Deus começou a me inquietar de uma forma ainda mais profunda. Nós estávamos acomodados. Eu tinha que tomar uma atitude. Cansada ao extremo por esta situação, orei a Deus e tomei uma decisão. Ou iríamos os dois para a igreja dele, ou para a minha. Estava determinada a mudar essa situação de uma vez por todas e resolvi colocar tudo nas mãos de Deus. Quando falei com o Sérgio, para minha surpresa, ele disse: não iremos nem na tua igreja e nem na minha. Vamos escolher outra igreja. E foi assim que em 2019 viemos para Nibe. Bem, eu tenho que confessar que a espera foi muito longa para mim também. Lembra que eu falei da senhorinha e dos 38 anos? Para mim foram 30 anos. Confesso que tive muitos altos e baixos, muitos jejuns, lágrimas e desânimo. Às vezes pensava que tinha entendido errado. Fiz muitos cursos, participei de círculos de oração e ouvi muitos conselhos. Fui até acusada de não ter fé. Me sentia desesperada quando vi o marido de outras mulheres virem a Cristo e à igreja e eu sempre sozinha. Mas de alguma forma perseverei e quando aprouve ao Senhor, Ele tocou o coração do Sérgio. Todas as vezes em que pensava em desistir, eu lembrava das palavras de Pedro: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras da vida. João 6,68. Aprendi a não crer apenas no que vejo, a continuar mesmo quando não tenho respostas, a encarar a desaprovação e o abandono dos amigos, a suportar decepções, a esperar e esperar. Aprendi que Deus faz como quer e a seu tempo, que não devo colocar minha esperança em pessoas e tampouco em atos extraordinários, pois o Senhor fez acontecer na quietude de forma natural, sem atropelos, de forma que até eu me perguntava se era realidade mesmo. Em 2022 fizemos o 30 semanas e foi transformador. Já sabíamos que havíamos encontrado um ministério para servir, pois aprendemos a identificar nossos traumas e dificuldades e também recebemos cura. Hoje somos membros dessa igreja maravilhosa, temos um GA em nossa casa, pertencemos à equipe do 30 semanas. Aliás, quando eu vejo o Sérgio como facilitador, de um pequeno grupo e ajudando outros homens, eu me emociono ao ver o poder de Deus. Valeu a pena. Ainda temos nossa filha mais velha para trazermos ao Senhor, mas longas batalhas não me intimidam mais. Quero deixar este versículo com vocês. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Obrigada pelo silêncio. Deus é bom demais. Boa noite. Meu nome é Paulo, sou um filho amado de Deus. Venci da orfandade, a rejeição, a ira e a dependência química. Amém. Deus é lindo demais, né? Pelo amor de Deus, cara. É o que a Rafa falou aqui, né? Para alguns, o pouquinho é muitão, né? E nós vemos que a ferramenta é funcional. Isso quer dizer que na nossa vida também vai acontecer, em nome de Jesus, né?
Eu não atrapalho se vocês sentarem aqui não, né? Atrapalho? Então, me ajuda? Muito obrigado. Nós estamos, então, na 5ª semana. E na última mensagem sobre a primeira decisão, que é admitir. Eu admito que eu tenho problemas. E como tem sido para você admitir que você tem um problema? É confrontador? Acordar de manhã, escovar os dentes, olhar no espelho e falar: nossa, cara, você tem um problema. Como que é? O tema de hoje é bem bacana. E eu espero que a ferramenta, o livro do participante, ele tenha sido um livro de cabeceira. Porque é só essa forma que ele vai ser assertivo sobre a sua vida. É usando da forma correta. Se usar de uma forma errônea, não vai rolar, não vai acontecer. Vamos lá. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aos Romanos, capítulo 7, verso 18. Admito que faço uso de compensações, válvulas de escape ou mecanismos de defesa. Portanto, também nós, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aos Hebreus 12:1. Deus criou cada um de nós com DNA e aparência únicos. Nossas digitais são únicas e até nossa frequência cardíaca não é igual a de nenhum outro ser humano. Nascemos de Deus e fomos feitos de forma perfeita. Salmo de número 139:14 diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João capítulo 1, verso 13. A priori nós precisamos entender o quê? Que nós, pais, nós não fazemos filhos. Nós somos cúmplices do Senhor através do ato sexual. Quem faz filho é o Senhor. Deus faz filhos. As mulheres geram. E quando há o cônjuge, nós cuidamos deles. Instruímos em justiça o caminho que se deve andar, para quando tiver grande não venha se perder no meio dessa caminhada. Mas quem faz filhos é o Senhor. Só o Senhor pode fazer filhos. Passando a viver na consciência de que nascemos em Deus, nossa vida deveria ser diferente do comum, limitado, egoísta e até orgulhoso que nossa sociedade coloca como padrão. Afinal, onde está o problema? Por que acabamos tendo tantas dificuldades? Vamos refletir um pouco. Precisamos entender sobre a identidade que desenvolvemos para nós mesmos. Precisamos compreender a nossa história, nossas raízes e até mesmo os ambientes aos quais fomos e estamos expostos. Somos o resultado das nossas escolhas e também das escolhas que os outros fizeram por nós. Isso pode gerar o chamado de bloqueadores de uma vida plena. Valeu, Caí.
O que acontece se nós não criarmos essa identidade? Nós vamos continuar sofrendo da orfandade, porque nós não identificamos quem é o nosso pai. Então, nós precisamos gerar a nossa identidade em Cristo. Essa é a primeira receita do sucesso. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Por quê? Porque senão toda a minha caminhada vai ser como a rapaziada lá no caminho de Emaús. Era discípulo, estava caminhando, Jesus estava do lado e não identificaram quem era. Eu não preciso só estar, eu preciso pertencer ao Senhor. E aí quando eu pertenço, eu crio uma identidade no Senhor. E essa identidade, ela vai se perdurar até a vinda do nosso Senhor. E se Ele não vier, eu vou voltar para Ele. Essa é a certeza que eu tenho. Entendendo a raiz. Aqui no 30 Semanas, compreendemos que a raiz da maioria dos problemas emocionais é a orfandade. Orfandade seria essa sensação de não pertencimento, de afastamento e de não ser amado nem amável. Ela surge por interferência do reino espiritual do mal em nossa maneira de nos ver, a nós mesmos, trazendo a distorção e nos afastando da verdade que está em Deus. Entendemos também que desta raiz surge um tronco, que é a rejeição. Por não nos sentirmos filhos, não nos sentirmos dignos e aceitos, aparecem a sensação de inadequação, a timidez, o medo, e com isso desenvolvemos em nós um desejo de nos escondermos ou nos enfrentarmos, ou de não enfrentarmos a realidade. Esse caldeirão desenvolve a necessidade de complementar o vazio formado pelas distorções da verdade em Deus, o que chamamos de compensação, válvula de escape ou mecanismo de defesa. Adão e Eva eram filhos herdeiros e desfrutavam da intimidade do Criador, do Pai. Quando decidiram deixar de ser filhos para desejar ser o que não foram chamados para ser, desobedeceram a Deus. E essa atitude gerou medo, sentimento de inadequação e vontade de se esconder. Resultados de distorcer a verdade que há em Deus, resolvendo desobedecer por desconfiar das intenções de Deus. O porquê que tudo isso acometeu a vida de Adão e Eva? Justamente porque eles entenderam que eles não eram filhos. Eles decidiram não ser filho. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo está debaixo dos braços do pai, usufruindo do melhor do reino sobre aquele lugar. E ele passa a não entender o que é ser filho, ou não aceita ser filho. É aquele pico de loucura que dá na juventude e fala, eu vou viver minha vida. E aí a ausência do pai traz uma problemática muito grande para a vida dele, a ponto de ele não entender quem ele é, e de desejar coisas das quais ele nunca havia desejado. Estava em um ambiente bacana, o pai ele tinha recursos financeiros, mas ele chega numa loucura tão grande que ele deseja comer bolotas do porco. Ele perdeu a identidade dele no meio do caminho. Ou talvez ele teve um choque de realidade e ele falou, agora eu preciso adquirir uma. Então, se parar ali e analisar, talvez todo aquele tempo que o filho pródigo esteve na presença do pai, ele não adquiriu uma identidade. Ele só estava, ele não pertencia. E aí ele sai, tem um confronto de realidade, e quando ele volta, ele reconhece que ele tem um pai, que ele é um filho amado de Deus. E assim somos nós. Às vezes nós estamos, não entendemos nada, e nem o caminho que eu devo percorrer para eu ter uma comunhão e um relacionamento com meu pai. E aí eu fico perdido, fico vagando. E o 30 Semanas, ele entende essa raiz e ele faz com que os nossos relacionamentos sejam restaurados. Porque quando o meu relacionamento terreno é restaurado, o relacionamento para com Deus Pai, ele é pleno. A orfandade e a rejeição nos levam para longe do padrão de bons mordomos de tudo que Deus nos deu, vivendo assim equivocadamente,
acabamos desperdiçando os nossos dons, talentos, saúde, recursos e até a nossa própria vida. O que é compensação? Constitui uma tentativa, página 70, consciente ou inconsciente de dissimular fraqueza, frustrações, desejos e sentimentos, de inadequação ou incompetência em uma área da vida, buscando gratificação ou sucesso em outra. Pode ser empregada para compensar tanto deficiências reais quanto imaginárias, bem como inferioridades psicológicas ou físicas, funcionando como um sistema de troca. Então a palavra por si própria, ela se autoexplica. A compensação é o quê? É o funcionamento do mecanismo de troca. Eu preciso ter o prazer da troca. É mais ou menos como o CAPS atua na cerca da drogadição. Tem o plano de redução de danos. Então eu sou usuário de crack, eu chego no CAPS, eu posso fumar maconha, não dá nada. Porque maconha é menos que crack. Entende? É assim que o governo trata a dependência química, com redução de danos. A compensação é isso. Eu não preciso fumar crack, mas eu posso fazer uso de outras substâncias. Não dá nada. E às vezes isso é imperceptível, porque ela é de uma forma real ou imaginária, e nós precisamos identificar. Válvula de escape. São estratégias utilizadas para lidar com o estresse e a pressão emocional. Elas funcionam como uma forma de alívio, permitindo que a pessoa se desconecte temporariamente das preocupações e responsabilidades do dia a dia, mais ligadas à fuga. Uma das válvulas de escape hoje, que é o ápice, tanto para o homem como para a mulher, é a pornografia. Está em meio ao caos, está num momento perturbador, mas aquele 1 minuto de prazer ao ver um vídeo erótico e chegar no ápice, foi um escape. E aí acabou aquele momento, retorna para o seu cotidiano normal, só que aí o que é acometido sobre a vida? Acusação, ansiedade, depressão, e por aí vai, desencadeando outras situações das quais nem havia sobre as nossas vidas. Mecanismos de defesa são reações automáticas com ou sem intenção definida. Ao longo do desenvolvimento emocional, cada indivíduo forma sistemas de defesa que auxiliam no enfrentamento de conflitos emocionais e nos desafios e demandas da realidade. Quando o mecanismo de defesa é ativado, ninguém para e pensa: agora eu vou usar teu mecanismo, sendo este um processo mais como uma barreira emocional. Qual que é o mecanismo de defesa? É simples. É do colérico. Se eu pegar na Rafa e dar um tapinha assim, é certeza que ela vai me dar um soco. É o mecanismo de defesa. Nós somos programados para isso. Quando a gente bate a canela, a gente não disfarça. Para não chorar de dor, o que a gente faz? Dá 3 pulinhos e dá risada. Entende? É um mecanismo de defesa para não ser exposto à vergonha. Cada um tem o seu. E ele não é um ato pensado. Ele é involuntário, acontece. Reflita. Em qual das áreas citadas acima, as suas compensações, válvula de escape ou mecanismos de defesa se manifestam? Anote aqui. Vamos iniciar abordando uma das inúmeras áreas de recuperação. Iniciaremos falando sobre a sexualidade distorcida. Dessas compensações, válvula de escape ou mecanismo de defesa, podem surgir dezenas de outras, em maior ou menor proporção, dependendo, é claro, das experiências de cada um. Abordaremos a sexualidade distorcida em um pouco de suas ramificações. No entanto, o intuito não é nos aprofundarmos nos problemas, mas sim nos direcionarmos para a solução e encontrarmos maior controle sobre essas áreas, vivendo uma liberdade plena. Vale ressaltar que essa caminhada é como garimpar e controlar durante toda a nossa vida. Estamos nos conhecendo melhor, nossas limitações e bloqueios. Reconhecendo os nossos limites, vamos trabalhando para vencê-los. Nosso maior desafio é abrir mão do nosso orgulho e egoísmo, permitindo que nossas fortalezas sejam derrubadas, e então expor nossas misérias e maldades, para que sejam tratadas e curadas. Portanto, a mesma forma que você tem dedicado as suas forças na dores, deverá ser aplicada na cura. Quem fala isso é a Stormy Walmart. A Stormy. Essa frase é dela, de que a força que nós temos aplicado na nossa derrota
é a força que eu tenho que aplicar na minha vitória. E eu já narrei um pouquinho do que eu passei. Quando eu me converti, eu entendi que o quê? Que a caminhada que eu fazia para obter a droga era a caminhada que eu ia fazer para o propósito do Senhor. Então, se uma biqueira estava fechada, o camarada andava 5 quilômetros, que assim seja para o Senhor. Estar incansável. Por quê? Porque essa falta de cansaço, eu não cansava no mundo. E eu creio que uma das compensações que nós usamos para fazer o desejo da nossa carne, elas não são empregadas para fazer a vontade do Senhor. Entende? E se eu usar esse mecanismo da forma correta, nós vamos voar na presença do Senhor. Independente da área que tenha debilidade. O correto é o quê? Empregar essa força no Senhor. Amém? Sexualidade distorcida, página 72. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6,19. Ao nos criar, Deus nos fez homem e mulher, macho e fêmea nos fez. Ambos refletem a sua imagem e semelhança. Deus também inaugurou aquilo que seria o ápice da intimidade entre o homem e uma mulher, o casamento. Perceba algo muito importante: Deus criou o sexo, e o criou para ser vivido dentro de uma aliança, de um compromisso mútuo, como sintetizou a escritora Anne Voskamp. Seu corpo nu merece a honra de ser compartilhado somente com quem fez uma aliança de nunca deixar de amar a sua alma nua. Isso é fantástico, porque nós fomos projetados para ter um relacionamento sadio. Quando ele não ocorre? Quando nós burlamos a caminhada do relacionamento sadio. Qual que é o correto? Primeiro, eu decidi esperar, que não é o meu caso, tá? Mas o correto. Eu decidi esperar. Então, na minha jovialidade, eu vou orar pelaquela abençoada da qual o Senhor entregou para mim. E juntos nós vamos ver se esse é o propósito do Senhor. O Senhor confirmando com ambos, nós vamos namorar, vamos noivar, vamos casar, vamos gerar, vamos instruir e depois o enviar, assim como foi feito sobre as nossas vidas. Essa é a cronologia sadia. Mas hoje, infelizmente, na sociedade isso não acontece. Nós vamos casar para depois nos conhecer, para depois namorar. E acabou. E aí entra para 4 paredes, o que acontece? Tiro, porrada e bomba. Não conhecia, não tinha ficado com a cabeça debaixo do cobertor para sentir o cheiro na real. E aí o que acontece? Não se conhece. E aí causa um caos. E aí a inversão de valores ocasiona muitas das vezes do quê? Divórcio. E o Senhor não habita no divórcio. Ele abomina o divórcio. A única instituição que o Senhor fundou sobre a terra foi a família. Família é a ideia de Deus. O Senhor criou a família. E a família sadia, não a família deturpada. Página 73. O fato é que muitas pessoas enfrentam desafios em sua sexualidade, incluindo dúvidas, traumas, medos e distorções. O resultado disso é que as pessoas continuam suas vidas carregando o peso da culpa e vergonha. Na sociedade pós-moderna, as distorções são ainda mais evidentes, divulgadas e, infelizmente, por vezes até mesmo exaltadas. Tanto que é difícil listar as inúmeras distorções que surgem a cada dia. Citaremos algumas para auxiliá-lo na edificação de áreas que talvez necessitem de curas: compulsão sexual, pornografia, pedofilia, prostituição, relações sexuais fora do casamento, fetichismo, fornicação, homossexualidade, ativa ou passiva, entre outros. Alguns sintomas que estão ligados à distorção sexual: depressão, culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividades, impotência sexual, dentre outros. Reflita: você já manifestou algum desses sintomas? Qual? Pinte o círculo.
Então, todas as nossas escolhas errôneas, o que elas nos conduzem? A todas essas situações que vão tentar nos paralisar, ou até mesmo nos paralisam. E o que parece ser bom nos primeiros 30 segundos se torna um caos para os próximos 30 anos. Vamos abordar o tema da homossexualidade, adotando como base o que diz Rick Shellet em seu livro Verdadeira Esperança, respondendo de forma bíblica e redentora. Indicamos esse livro se você quiser ter uma compreensão maior e melhor sobre o tema. Em seu livro, o autor afirma que a sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo aborda o tema do pecado sexual, declarando: não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 ao 10. Contudo, logo após listar estas ações pecaminosas, Paulo oferece aos cristãos de Corinto uma mensagem de redenção. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Ao invés de focar nos pecados deles, Paulo, de maneira redentora, lembra a esses cristãos de Corinto que foram salvos de uma vida atrelada ao pecado para uma vida de liberta em Cristo, em nome de Jesus. E é isso que acometeu a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Não há mais essa condenação em peso, porque nós entendemos que nós entregamos ao Senhor. E se isso ainda não foi feito nessa noite, o faça, em nome de Jesus. Amém? Pegando o gancho, conte com a ajuda do seu confidente. E cá estamos, para que seja efetivo. Porque se nós não lhes ajudarmos, o que vai acontecer? Vai buscar ajuda em conselhos errados. E vai dar ruizão. Ainda dentro dessa temática da homossexualidade, nesse final de semana nós fomos enviados e participamos de um seminário do qual foi muito bacana, com a Tânia e com o Otto, os pastores, com a Tânia Tereza e o Otto, esposo dela. E bacana, 90 anos o senhorzinho, pulando, adorando o Senhor, fantástico. E ao término da última ministração, eles abrem para perguntas. E uma mulher, ela teria que fazer uma pergunta, mas ela não fez. Ela falou: eu quero falar algo que eu estou vivendo. Algo que eu estou vivendo. Tenho um filho de 19 anos. Há 1 ano ele se declarou homossexual. E ele se relaciona com homens, falou que isso é a escolha dele. E no meio desse caminho, ela foi contando algumas situações, e ela falou: só que eu vinha orando e perguntando ao Senhor o porquê isso havia cometido a vida dele. Ela foi no sábado, em uma das ministrações, o Senhor me falou o porquê isso aconteceu. Na minha gestação, os médicos falaram que o Jonathan era a Mariana. E nós criamos que eu estava gerando a Mariana, porque os médicos falaram que era uma menininha. Montamos todo o enxoval, preparamos tudo e amamos o nosso ventre. Na hora do parto, quando ela gerou, o médico falou: e aí, mamãe, como que vai ser o nome da criança? Ela falou: Mariana. O doutor falou: não, é um menino. E naquele momento, eu rejeitei o fruto do meu ventre. E quando houve aquela rejeição, gerou algo no mundo espiritual. E aí, esse jovem teve start há 1 ano atrás para a homossexualidade. O que mais chama a atenção é o desespero da mãe ao gritar que ela queria que Satanás tirasse, que ela queria que o filho dela saísse das garras de Satanás. E é desesperador você ouvir o grito da alma.
Porque o que foi imputado sobre a vida dele não foi escolha dele, foi a consequência de um ato. E por várias vezes, dentro dessa temática, a consequência desse ato acomete, assim como acometeu a minha vida. E hoje eu tenho muita certeza de quem eu sou, e abomino a situação da qual eu era e da qual não tinha escolhido. Foi imputado sobre a minha vida. E o Senhor me curou. O Senhor tirou todas aquelas mazelas do mal, e hoje eu sou tranquilamente aquilo que o Senhor projetou para eu ser. Então, essas escolhas, por várias vezes, elas não são de quem está passando. Foi imputado sobre a vida deles. E o que nós precisamos fazer sobre a vida dessas pessoas, ou até sobre as nossas mesmo? Nós aprendemos também que uma forma de combater as situações que acometem a nossa vida negativa e nos conduzem à depressão, é trazendo esperança. Não adianta eu ficar enfatizando o passado, ou ficar entulhando o presente. Eu vou falar do futuro, porque eu não consigo resolver nada ontem, o hoje, esquece. Quando eu parar para pensar, já é amanhã, e no amanhã eu posso mudar a minha história, através do nosso Senhor Jesus Cristo. O amanhã é o que importa, eu não vejo, mas a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, a prova daquelas que eu não vejo. Então, se eu ainda não conseguir, eu tenho certeza que amanhã ela vai acontecer. Por quê? Porque eu confio no Senhor. E vai acontecer. E nós precisamos identificar aquilo que nos separa do Senhor, porque há de acontecer algo bom da parte do Senhor, quando eu entregar a Ele. Você já desejou alguém, já fantasiou sobre estar com outra pessoa enquanto fazia sexo com seu cônjuge? Então você é culpado de pecado sexual. Você já desejou a aprovação de alguém mais do que a de Deus? Então você é culpado de pecado relacional. Assim, cada um de nós pode avaliar nossas próprias limitações e não nos comparar com a limitação do outro. Fantástico. Nós desejamos situações das quais desagradam o coração do Senhor. E às vezes o nosso desejo parece tão pequenininho, porque o desejo do outro é maior. Mas no final está tudo dentro do mesmo balaio do gato. Sendo conduzido à ausência do Senhor. Pulando todas essas partes, na página número 76, lá no tópico 3 diz, o autor deste livro, o Rick Shellett, ele crê na teoria dos 3 As: afirmação, atenção e afeto. Afirmação. Todos nós, ao longo de nossa vida, precisamos receber afirmações em relação à nossa identidade. E é fato. Nós precisamos ter afirmação sobre a nossa identidade. E essa afirmação vem de quem? Do Senhor. Eu preciso ser reconhecido por Ele. Ao percorrer as Escrituras, observamos pessoas se apoiando mutuamente, sendo encorajadas a serem aquilo para o qual foram criadas e planejadas. No Antigo Testamento, isso frequentemente se manifesta na forma de bênção paternal, como visto em Gênesis 27, quando Isaac faz uma declaração sobre o seu filho Jacó. Amém? Então, eu preciso ter uma identidade afirmada pelo Senhor. Amém? No B, atenção. Você já se deu conta de quanto esforço, tempo e recursos investimos para termos atenção? Rick Shellett explica que esse desejo universal de conexão e relacionamento, quando satisfeito, valida a individualidade de uma pessoa, o estado de ter uma identidade distinta e, portanto, de valor, em vez dela ser uma engrenagem sem sentido em uma máquina cultural maior. Em outras palavras, toda pessoa precisa de um nível particular de atenção para que ela entenda que é importante e não simplesmente parte do cenário. Amém? Depois, em o nome de Jesus, continue a leitura. Na página de número 78, ainda dentro do tópico B, muitos acreditam e vivem como se nossos sentimentos governassem os nossos próprios pensamentos, mas é o oposto. Jeremias 17:9 diz que o coração
é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, muitas vezes, nossas emoções podem nos enganar, fazendo-nos acreditar em coisas que não são verdadeiras. Tem uma gíria no mundão que diz, fala, mano, para de ser emocionado, velho. É isso. Parar de ser emocionado. Né? Eu gosto muito de observar, velho. E aí, nossa, eu passei ainda mais manifestações dentro da igreja, sabe? Até mesmo esse final de semana. Enquanto não apareciam os pastorzinhos, na hora do louvor, né? O pastor Otto e a Tânia estavam tranquilinhos. Na hora que eles apareciam, velho, algum dos irmãos parecia que tinha sido tomado até o terceiro céu e munido de uma unção extraordinária. E gira e pula, e assim, não é ceticismo, é não ser tonto, entende? Porque o que acontece? Os olhos do Senhor nos contemplam. E isso é um estado emocional e não tem nada a ver com Deus. Emoção não é para o Senhor. Eu não preciso ser tomado por emoção. Eu quero ser tomado pelo Espírito. Ser racional, porque este é o culto que o Senhor quer que nós prestemos. O culto racional, onde eu entendo o que eu estou fazendo e eu não sou conduzido por emoção. E aí, quando eu entendo isso, quando eu decido entregar isso ao Senhor, eu começo a ter uma condução muito bacana. E a minha adoração, ela é extravagante e genuína no Senhor. Afeto, tópico C. Embora alguns possam ver o afeto físico como um desejo em vez de uma necessidade, uma pesquisa mostrou de outra forma, que todos os seres humanos podem sofrer doenças fisiológicas, e até mesmo morrer em decorrência da falta da conexão física. Podemos ver mesmo em um ambiente cristão dentro da igreja, na interação física entre os homens, elas são evitadas, embora devamos estipular limites saudáveis com o nosso corpo. Não devemos ter medo de expressar fisicamente nosso afeto um pelos outros, com toques apropriados, perguntando sobre os limites de cada um, pedindo permissão antes de nos dirigirmos a alguém, seja em um abraço, colocando a mão no ombro ou tocando no braço como um gesto de confiança. Muitas pessoas que lutam contra a atração do mesmo sexo foram abusadas quando criança, e o toque súbito e inesperado, não importa a intenção, pode ser perturbador ou mesmo angustiante para eles. Certifique-se que, no entanto, de manter a comunicação aberta, caso surja algum problema. Devido à alta frequência de abuso sexual na infância entre aqueles que lutam contra a atração pelo mesmo sexo, ou confusão de gênero, muitos deles nunca desenvolvem limites físicos apropriados. Esses limites precisam ser comunicados. Quando oferecemos e recebemos afeto, atenção e afirmação de uma maneira saudável, que honra a Deus, e entendemos que somos fortalecidos em Cristo, somos equipados para enfrentar uma tarefa que a sociedade considera impossível: verdadeiramente negar-se a si mesmo para seguir a Jesus Cristo. Amém? Tem que tomar cuidado, porque já vem com a debilidade emocional. E aí talvez estejamos na maior boa vontade, mas ainda não entendeu. E aí gera um caos, não para nós, dentro da cabeça. E se algum de nós passa por isso, gera na nossa cabecinha uma confusão. Por quê? Porque há um problema emocional a ser tratado. E nós precisamos organizar as pastinhas ali, colocar cada coisa no seu devido lugar. Para quê? Para que essas confusões, ou até mesmo para que essas situações não nos causem um incômodo vindouro. Amém? Página 81. Nosso desafio sempre será acreditar naquilo para o qual Deus nos criou e no poder que Ele tem para nos ajudar a alcançar esse propósito, em vez de focar no que o diabo fez em suas mentiras. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aos Romanos 8, 28. Deus deseja que entremos em concordância com Ele. Continuamos pequenos, mas temos dentro de nós a valentia do céu. Deus nos diz que somos da realeza,
Não importa nossas limitações ou nosso passado, Ele nos chama para desfrutarmos de sua grandeza e de sua paternidade. Reflita, em apenas uma frase, descreva o que Deus pensa de você. Conclusão: você foi planejado para dar certo. Você pode decidir ter uma vida de realeza. Somos frutos de nossas experiências e decisões. Nem sempre todas as decisões foram positivas, muito menos algumas que tomaram por nós. Porém, não importa as circunstâncias, mas como vivemos diante delas. Deus nos convida a partilharmos com Ele nossos sofrimentos. Dessa forma, somos libertos de prisões que nos escravizam e desfrutamos do descanso que só Jesus pode proporcionar. Quando que a minha vida começou a mudar? No ano de 2013, quando eu estava internado, orando, numa casinha chamada Casa do Oleiro. E aí, dentro dessa casa de recuperação, eu estava lá orando na madrugada, na casinha do oleiro, e eu apaguei, e o Senhor me levou a viver o mesmo abuso que eu tinha sofrido aos 7 anos de idade. E até então eu não sabia que eu tinha sido abusado. Eu vivi toda a situação de novo. Na hora que eu voltei, que eu acordei, eu voltei cheio de ódio. E o Senhor falou: é isso que te conduz ao seu vício. E aí começou um projeto do Senhor sobre a minha vida. E eu comecei a ter mais facilidade para lidar com essas coisas. Quando eu saí da casa de recuperação, a primeira pessoa que eu fui conversar foi o meu pai. E eu perguntei para ele, eu falei: o senhor sabia que eu fui estrupado pelo seu irmão? Qual foi a resposta dele? Sabia. E o que aconteceu? Descobrimos que outras crianças também tinham sido estrupadas na cidade. Mas esse não é o caso. O que aconteceu foi o seguinte: fui curado da ira pelo estrupador, mas peguei ira do meu pai porque não fez nada quando ele deveria ter feito. Criou-se um outro ódio. E aí o Senhor... E aí foi outra situação a ser tratada. E assim é a vida. Cura uma, nasce outra. Mas para todas o Senhor tem um bálsamo de cura sobre as nossas vidas. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus é incrível. Pergunta facilitadora: quais são as suas compensações? Válvulas de escape ou mecanismos de defesa? A nós que estamos aqui, eu quero parabenizar, porque nós vencemos a primeira decisão. E a partir da semana que vem a gente começa uma nova etapa. E eu creio que você decidiu entregar, porque você quer viver o melhor tempo da sua vida. E essa é a caminhada mesmo. Entregar tudo para o Senhor. Confiar que Ele pode fazer absolutamente mais. E que várias situações das nossas vidas não foram as nossas escolhas. Foram imputadas sobre nós, através de Satanás. E isso vai acabar em nome de Jesus. E nós vamos melhorar o nosso relacionamento conosco, com Deus e com o nosso próximo. Em o nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. 5 semanas, Senhor Deus. E nós sabemos o quanto nós temos sido, ó Pai, abençoados pelo Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor derramou sobre nós, ó Pai, cura, libertação, e esse caminho agora é para aperfeiçoar aquilo que o Senhor está fazendo. Nós decidimos entregar para o Senhor todos os nossos problemas, todas as dores, todas as acusações, tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por trazer à nossa mente coisas que nós nem sabíamos que tinha acontecido. E o Senhor foi se revelando a nós como um bom Pai. Então, Senhor, em o nome de Jesus, que a sua graça, o seu amor, a sua unção e a sua cura continuem nos alcançando, porque nós cremos que o melhor ainda está por vir. A Ti, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Você que crê e pode, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Vamos para a partilha, as mulheres com a Rafa, os homens comigo, e vamos para cima, em nome de Jesus.